Os levitas, juntamente com o povo judeu, após voltarem do exílio babilônico, eles fizeram oração de confissão ao Senhor, que nos traz muitos ensinamentos. Esse é o estudo de número 1134 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Seja muito abençoado pelo nosso Senhor. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Como é importante seguirmos as orientações do nosso Deus, pois assim nós evitaremos muito sofrimento. Vamos ao nosso tema, reconhecendo Deus através da oração. Nosso texto base está em Neemias, o capítulo 9. A oração é uma forma de nos conectar com o nosso Deus, é uma via de mão dupla. Nós temos a certeza que o nosso Deus nos ouve, que Ele nos dá atenção. Jeremias, capítulo 33, verso 3 diz: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Nós temos acesso ao nosso Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nós temos a certeza que se estamos em Jesus, se buscamos fazer a vontade dEle e se queremos estar no centro da vontade dEle, na oração nós somos transformados, nós somos consolados, confortados e fortalecidos pelo Senhor. A Bíblia ela nos ensina sobre uma oração feita pelos levitas após voltarem do cativeiro babilônico, pois devido à rebeldia, à dureza de seus corações e teimosia, não se submeteram ao nosso Deus, mesmo sendo advertidos por Ele, eles não deram atenção aos avisos do Senhor. Jeremias capítulo 44, verso 3 ao verso 5 diz: por causa da malignidade que fizeram para me provocar a ira, indo prestar culto, queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Entretanto, eu vos enviei insistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos prevenir que não cometesseis essas abominações, nem praticasseis o que é odioso. Mas eles não deram atenção à minha palavra, nem escutaram a minha voz para se converter da sua maldade e parar de queimar incenso e prestar culto a deuses estranhos. O nosso Deus, na sua infinita misericórdia e graça, advertiu o povo. Ele usou vários profetas, começando por Moisés, alertando aquelas pessoas sobre as consequências das atitudes malignas delas e que resultaria no cativeiro. E as palavras do Senhor se cumpriram, pois o povo não se arrependeu de seus pecados, não se voltaram para Deus. Os israelitas que estavam no reino do norte foram levados para o cativeiro da Assíria, e os que estavam no reino do sul foram levados para o cativeiro babilônico. 70 anos se passou, assim como profetizou o profeta Jeremias, e deu-se o retorno do povo para Jerusalém. Jeremias capítulo 29, verso 10 diz: assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Deus tocou o coração do rei Ciro para iniciar o retorno dos judeus no seu primeiro ano de reinado. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 23. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: e Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém, e que Yahvé, o Senhor seu Deus, esteja com ele.
O rei Ciro foi usado por nosso Deus para que aqueles que quisessem voltar pudessem retornar para Jerusalém e livremente. O retorno se deu paulatinamente, o primeiro com Zorobabel, o segundo com Esdras, o terceiro com Neemias, e nós vamos falar sobre Neemias, porque foi um instrumento de Deus para levar o povo a se voltar para o Senhor. Aquele povo estava arrependido e humildemente lá em Jerusalém eles confessaram seus pecados ao Senhor, eles reconheceram quem Deus verdadeiramente é. Neemias capítulo 9 verso 2 diz: e os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. Eles reconheceram que eles e seus pais pecaram contra Deus, mas arrependidos eles confessaram, renunciaram o que não estava de acordo com a palavra de Deus e se voltaram para Deus. Eles confessaram seus pecados ao Senhor, demonstrando arrependimento. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e necessitamos da graça do nosso Deus. Precisamos reconhecer que pecamos, mas confessando e abandonando, como nos ensina Salomão, nós receberemos a compaixão do nosso Deus. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim: quem camufla suas faltas jamais alcança o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. E outra versão diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqueles judeus buscaram ao Senhor, adoraram o Senhor, confessaram os pecados humildemente. Neemias capítulo 9, verso 3 diz assim: postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da lei de Yahvé seu Deus durante toda a quarta parte do dia e passaram outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente seus pecados. Enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus, eles ouviram a palavra, eles deram valor ao que estava escrito na palavra e foi um momento de humilhação nacional diante de Deus. Eles reconheceram que Deus é perdoador e misericordioso, como Moisés tinha ensinado. Êxodo capítulo 34, verso 7, que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Eles leram o livro da lei e nós podemos aprender que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele nos perdoa. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Nós podemos reconhecer a fidelidade do nosso Senhor em nos perdoar, em nos purificar, e na oração os levitas reconheceram a majestade do nosso Deus com ações de graças, bendizeram ao Senhor. Neemias capítulo 9, verso 5, e os levitas Eshua, Cadmiel, Bani, Rasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias conclamavam a população, exclamando: levantai-vos, bendizei a Yahvé o eterno, vosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Bendito seja teu glorioso nome, a tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Nós precisamos reconhecer a majestade do nosso Deus, pois somente Ele tem o nome glorioso, somente o nosso Jesus tem um nome que é sobre todo nome e é digno de toda adoração e louvor. E na oração, os levitas reconheceram que somente Deus
é o Criador. Neemias capítulo 9, verso 6 diz: só tu és Yahvé, o Senhor, criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Eles reconheceram a onipotência do nosso Deus, eles deram ao Senhor a devida honra, e na oração os levitas reconheceram também que o nosso Deus é justo e ele é fiel. Neemias capítulo 9, verso 7 e o verso 8 diz: tu és Yahvé, ó Senhor eterno, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos caldeus e mudou seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. Observaste que o coração dele era leal a ti e celebraste com ele uma aliança, mediante a qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e tu cumpriste a tua promessa, pois tu és justo. Eles reconheceram que o Deus é o Deus de aliança, é o Deus de promessa, e ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso, ele é fiel e ele é justo. Na oração, eles reconheceram que Deus, ele não ficou indiferente ao sofrimento do seu povo. Neemias, no capítulo 9, do verso 9 ao verso 11 diz: contemplaste também a aflição de nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho, realizaste sinais prodigiosos e maravilhas em igual contra Faraó e contra todos os seus oficiais e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que arrogância eles os haviam tratado. Assim passaste a ser conhecido e temido em toda a terra. E eles, reconhecendo o grande poder de Deus, eles reconheceram a ação do nosso Deus para dar vitória ao seu povo. E na oração, eles reconheceram que o nosso Deus, ele é zeloso e ele cuida do seu povo. Neemias, no capítulo 9, verso 12, verso 13 diz: e mais, tu guiaste teu povo de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, a fim de marcar e iluminar o caminho em que deveriam andar. Olha que Deus cuidadoso nosso. Desceste sobre o monte Sinai dos altos céus, falaste com o teu povo e lhes deste normas justas, leis verdadeiras e orientações e mandamentos bons e úteis. Eles reconheceram que Deus é Deus de relacionamento, ele não é um Deus distante. O nosso Senhor, ele está com seu povo, ajudando, socorrendo, o abençoando. O nosso Senhor abençoa o seu povo principalmente com a sua gloriosa presença. Na oração, os levitas reconheceram que Deus é Deus de provisão, que Deus é Deus provedor. Neemias, no capítulo 9, verso 15 e verso 21 diz: durante aquele período de fome, lhes enviastes maná, pão do céu, e na sede tu mesmo lhes tirastes água da rocha, orientastes teu povo para adentrar e tomar posse da terra que sob juramento havias prometido dar-lhes como herança. Olha que interessante, olha ainda a palavra deles, o reconhecimento deles. Durante 40 anos os sustentaste no deserto e nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Deus cuidou de cada detalhe das necessidades do seu povo no deserto. Os sapatos e as roupas não se desgastaram. Deus, ele cobriu aquele povo com as suas bênçãos. Deus supriu água, Deus supriu alimento, Deus supriu a sombra, o descanso, porque o nosso Deus, ele cuida dos seus filhos, ele cuida de nós. O nosso Deus está conosco. Naquela oração, os levitas reconheceram que Deus é perdoador, mas também bondoso,
amoroso, misericordioso, fiel e longânimo. Neemias capítulo 9, verso 17, recusando-se a te dar a devida atenção, falando dos pais e não se lembrando nem se mostrando agradecidos pelos prodígios que realizaste à vista de todos eles, em vez de agirem com amor e respeito para contigo, tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos, e na sua rebeldia escolheram um líder que acabaria por levar a todos de volta à escravidão. Tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânimo, e, portanto, não os abandonaste. É o nosso Deus que é perdoador. Só não podemos nos esquecer da lei da semeadura, não é verdade? Porque o povo voltou do cativeiro, mas eles tiveram que reconstruir o templo, a cidade, eles sofreram oposições, eles passaram por dificuldades, mas o nosso Deus deu vitória a eles. Deus esteve com eles, e na oração os levitas reconheceram que o nosso Deus é compassivo. Neemias capítulo 9, verso 19 diz: Tu, ó Deus, não os abandonastes no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Também lhes concedeste o teu bom e grandioso Espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, e quando tiveram sede, lhes proveste a boa água. Compassivo significa que tem compaixão, que tem dó e tem piedade. E o nosso Deus, ele se compadece de nós. Na oração, os levitas reconheceram que Deus era misericordioso, porque Deus libertava o povo dos inimigos. Neemias capítulo 9, verso 27 e verso 28 diz: Por esse motivo os entregaste nas mãos de seus inimigos que os oprimiram, mas quando foram humilhados, clamaram a ti. Dos céus tu os ouvistes, e na tua grande misericórdia concedeste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Todavia, assim que voltaram a se sentir seguros, em paz e descansados, tornavam a pensar e praticar tudo que é mal e reprovável diante de ti. Então os abandonava às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles e os castigasse. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e na tua grandiosa compaixão os livravas. Vez após vez, o nosso Deus, ele disciplinava o povo, mas quando o povo se voltava para ele, quando o povo clamava a ele, ele providenciava o livramento. Oh, Deus maravilhoso é o nosso Deus. E na oração, eles reconheceram que Deus é paciente, misericordioso, bondoso e generoso. Neemias capítulo 9, agora o verso 30 e o verso 31. Contudo, durante muito tempo foste paciente com eles, por teu espírito, por intermédio dos teus profetas os advertiste. Todavia, não te deram ouvidos nem atenção, de maneira que tivesse de entregá-los nas mãos dos povos limítrofes. Graças, porém, à tua grandiosa misericórdia, não os destruíste por completo, pois és Deus bondoso e generoso. Eles estavam reconhecendo que antes da disciplina, Deus advertia o povo, porque Deus era bondoso, porque Deus era fiel, mas Deus não os tratava como eles mereciam. Deus dava oportunidade de arrependimento, mas mesmo na disciplina, Deus não os destruía totalmente. E na oração,
Eles estavam reconhecendo que o nosso Deus é portentoso. Nosso Deus é amoroso, justo, misericordioso, temível e leal. Neemias capítulo 9, verso 32. Agora, pois, nosso Deus, ó Deus portentoso, amoroso, justo, temível, leal à tua aliança e misericórdia. Não fiques indiferente a toda a aflição que se abateu sobre nós, sobre nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, assim como sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde a época dos monarcas da Síria até estes nossos dias. Diversas vezes eles reconheceram a bondade, a misericórdia, o amor, a justiça, a fidelidade e a lealdade do nosso Deus nesta oração. E eles exaltavam o nome do Senhor. Na oração também eles reconheceram a justiça e a fidelidade do nosso Deus. Neemias capítulo 9, verso 33 diz: em tudo que nos sobreveio, agiste com todo amor e justiça, procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. Aqueles levitas, eles estavam reconhecendo que todo o sofrimento que eles passaram foi devido às atitudes de rebeldia e de idolatria deles. Eles não culparam a Deus em momento algum, mas eles reconheceram que em todos os momentos Deus sempre foi bom e misericordioso para com eles. Eu vou começar a concluir nesta oração. Em todos os momentos os levitas reconheceram a misericórdia de Deus para com eles. Não foi fácil o recomeço em Jerusalém, mas eles foram sustentados pelo Senhor, e tudo que sobreveio a eles como consequência do afastamento deles de Deus, eles atribuíram a si mesmo. E na oração de confissão que eles fizeram, eles terminaram fazendo um pacto de fidelidade com o nosso Deus. Que possamos fazer orações reconhecendo quem verdadeiramente é o nosso Deus, sendo gratos a Ele, mas reconhecendo que o nosso Deus não nos deixa, não nos abandona, em todo momento está conosco, pronto a nos perdoar, a nos ajudar e a nos sustentar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso ainda você não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu continuo te convidando para que você se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Que o nosso bom mestre, ele te abençoe. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já logo que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.